Boa tarde, estou aqui no Sindicato RJ para assistir mais um filme na política de formação sindical, dos petroleiros e também da população em modo geral. Assistir um filme sobre economia de uma forma bastante simples e também na relação econômica que tem o Brasil com o mundo e com o que está acontecendo no nosso país hoje. O Silvio, o autor do documentário, o Silvio Temer, diretor com a equipe dele, ele foi criado pelo Sindicato de Engenheiros do Rio de Janeiro, o SENGE, que nós agradecemos muito, assim como a FICENGE, Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenheiros, por a iniciativa que teve e que nós também vamos continuar reproduzindo esse filme e deixando no espaço público nosso para ampla divulgação à população. E o que está dito ali tem que ser redistribuído maciçamente para a população em geral. Então, eu tenho o prazer de apresentar o Dedo na Ferida e convidar aqui para falar um pouquinho do filme na abertura, para depois passar para a exibição a Lilian, da produção. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês terem vindo. Eu queria só reforçar uma questão importante, que apesar de ser um filme sobre economia, é um tema espinhoso, com vários conceitos que a gente não está acostumado a trabalhar. É um filme muito leve também. A gente tentou traduzir e mastigar o economês para que as pessoas consigam transitar durante 1h30 de forma tranquila, não foi fácil. Mas é um filme que a gente buscou traduzir para que as pessoas se sintam confortáveis. Então espero que vocês gostem. É um filme importante, o Silvio tem todo o orgulho dele e depois a gente conversa mais um pouquinho. Muito obrigado. Ao final da apresentação do filme, nós teremos um debate com ela e mais os representantes que estiverem presentes, tá? E muito obrigado pela exibição do filme. Deixar esse dinheiro como uma garantia, né? A gente, nós que temos filhos pequenos, a gente precisa ter uma reserva guardada. Então eu prefiro deixar assim, até porque eu não entendo esse negócio de investimento. O Vanguard Group, o maior fundo de investimentos dos Estados Unidos, controla algumas das empresas mais poderosas do mundo, parte delas concorrentes. É o maior acionista de 5 instituições financeiras de peso, das maiores empresas de tecnologia e comunicação e de outras multinacionais. É um dos maiores acionistas de outros gigantes do mercado. El concepto de corporación, que es un concepto muy amplio y que incluye corporaciones que pueden ser lo de Bill Gates, a la de las farmacéuticas, a la Novartis. Estas corporaciones ya tienen presupuestos que son más grandes que el presupuesto del Estado. Y la presión que estas corporaciones ejercen en gobiernos es de hecho un gobierno sombra que siempre está allá. Si uno ve cuántas son las lobbies de las multinacionales en Bruselas, para darle idea solamente eso, es un ejército. Son más de 70.000 personas que viven solamente para garantizar el seguimiento de leyes en las comisiones, en todo, de manera que el gobierno, al final, directamente o indirectamente, responde antes de todos a corporaciones. Quando eu digo que no Brasil os donos do poder estão representados por essa dívida interna de 3 trilhões, é porque, para mim, parece razoável imaginar que quem fica com praticamente a metade de tudo que é arrecadado em impostos tem uma fatia muito relevante e muito importante do poder. Nos Estados Unidos não existe ninguém com 50% ou perto disso, mas existe um grupo que é quem tem a maior fatia do orçamento. E sobretudo, se você pensar na parte livre do orçamento, que é aquela
que eles chamam de discricionária, que é a parte que você pode alocar aqui, ali ou lá, porque as outras partes são todas já engessadas por lei. Então, o grupo que leva mais da metade dessas verbas discricionárias nos Estados Unidos é a indústria bélica. Pessoal, companheiros, assistimos um vídeo, né, um documentário, filme documentário, Dedo na Ferida. Então eu participo do debate. Mas antes disso, vou passar a palavra para a companheira novamente, para falar um pouquinho sobre o filme e a gente poder iniciar. Eu falo em nome do Silvio, para ele é sempre um prazer fazer sessões de cineclube, estar junto com o público, ouvindo, entendendo, levantando debate. E agora eu queria ouvir vocês, enfim. As implicações mais políticas do filme, elas são realmente por conta do Silvio, que fala pela produtora. Mas eu participei de todo o processo do filme, se eu puder ajudar, enfim, na discussão, conversar um pouco. Suas perguntas são bem-vindas. Eu sou Maria da Glória, eu sou da Ação da Cidadania. Tá? Então esse filme, para mim, ele é sensacional, porque ele faz uma decodificação da situação do mundo e do Brasil também. Eu fui ver uma vez, é a segunda vez que eu vejo, e tinha uma mulher do banqueiro, mas ele até que é legal, entende? Então, você tem mulher de banqueiro, você tem que falar isso, né? Então, ela estava com o economista, e ela no final falou, olha, ele é didático, né? É uma aula didática sobre o capital financeiro no mundo inteiro, né? Então, o que você vê é que o capital financeiro faz uma cooptação dos governos, da mídia e do judiciário. Então ele manda, solto, livre e solto, como ele fala, né? E o presidente fica enquanto ele estiver obedecendo ao capital financeiro. O dia que ele não estiver, o judiciário e a mídia vão em cima, ele cai para pôr um outro que vai fazer o que eles querem, né? Faz uma decodificação que eu achei assim sensacional, né? Excelente. Eu acho que devia passar em todos os sindicatos, não é? Porque as pessoas ficam meio que perdidas. A mídia faz uma cortina de fumaça, né, que as pessoas não entendem nada. E no final, isso interessa ao mercado financeiro. Ele fica pairando em cima, assim, né? Mas eu acho que o Silvio está de parabéns e o Cid perto também, de passar. Obrigado. Um aspecto interessante do filme é justamente o final. Eu peguei o final, acho que uma parte mais interessante do filme foi o final. É a capacidade do ser humano de se reorganizar, de criar suas próprias soluções locais, de forma autônoma. E por acaso, por uma coincidência, até por um convidado que foi no Congresso da Ficha, o Bezerra está aqui. O Bezerra tem o Banco do Povo. É um pequeno banco, ação comunitária, e que faz esse princípio de comunidade emprestando dinheiro para a comunidade. Povo emprestando dinheiro para o povo. Eu acho bastante bacana a presença dele aqui, depois ele puder falar sobre o assunto. É interessante. E outras iniciativas populares têm que se multiplicar. A democracia, como dito na Grécia, o governo do povo para o povo pelo povo. Que povo? Nós somos números. Nós somos despesas. Nós, para os financistas, não somos apenas números. E quanto mais distante desses números, não ser tão infinitesimal o valor da gente para alguma coisa, tão ínfimo, que eles não vão precisar praticar nada. Só o dinheiro fazendo dinheiro. Nem necessidade de trabalhador talvez tenha, só de robôs. 5, 10 pessoas talvez mandando no mundo, no planeta, vamos exagerar um pouquinho, e nós só obedecendo. Então isso explica de maneira bem simples, falando, olha, se nós não tomarmos o poder em nossas mãos e darmos nossas soluções, não espere lá de cima. Porque o governo está cooptado pelo meio dominante, pelo capital financeiro. E cada vez pior. Aí, às vezes, nós nos conformamos com tecnicismo, nos conformamos com vamos ter meritocracia, vamos ter mérito. Eles estão preocupados com isso. Isso é só uma ilusão. É só uma triste retórica.
para te iludir nesse mundo cão em que nós estamos vivendo. Vamos lá, outro companheiro. Quer fazer a pergunta? Sim. E você falou aí da importância da gente se unir com o povo, né? Um desafio para a gente nesse filme é que normalmente a ideia inicial seria fazer, vamos ouvir os acadêmicos, as cabeças coroadas, e como inserir o povo no filme, né? Esse personagem, o Anderson, que é o podólogo, ele é podólogo do Silvio, ele é uma pessoa que eles conversam muito, conversavam mais antigamente, porque ele ia com mais frequência, e o Silvio tinha ele como interlocutor. Ele chegava lá, conversava, ficava ali meia hora, 40 minutos, cuidando do pé e tal. E aí ele teve a ideia, não, vamos trazer o Anderson pro filme, porque a gente não vai nem fazer um olhar de coitadinho, é uma pessoa que eu conheço, que eu tenho intimidade, vamos fazer a rotina dele. Eu acho que, modéstia à parte, falando em nome da equipe, ficou bem legal porque ele tem um olhar nosso. Ele é aquela pessoa ali que pega o trem, que paga as contas dele, e fez um diálogo, no nosso ponto de vista, interessante com a academia. Ficou o economês, mas ficou também por que o meu feijão custa isso? Por que a passagem custa isso? Eu acho que a gente conseguiu fechar as pontas do processo, né? Não é só o que acontece no Banco Central, na Bolsa de Valores, grandes bancos de investimento. Isso tem a ver com a minha vida mesmo, minha vida cotidiana, quando eu saio para trabalhar todos os dias. Por mais que o Anderson talvez não tivesse o alcance de como o sistema financeiro está pautando a vida dele, eu acho que a gente fez essa diferença para ele. Olha, Anderson, não é assim, você não está isolado. Você, junto das outras pessoas, começa a pensar, por que seu feijão custa isso? Por que o salário mínimo é assim? E eu acho que isso no filme ficou bem bacana. Eu espero que vocês tenham pegado esse gancho que a gente tem. Gostei muito dessa peça, até porque frequentei por muitos anos o trem entre Realengo e São Cristóvão, indo para o Cefete. Bem, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez é um prazer estar aqui em busca de solução, não para mim nem para nós estamos aqui, mas para a humanidade. Precisamos ter realmente uma humanidade mais justa e com direitos iguais e que não haja explorado nem exploradores. O companheiro colocou aqui, né, Bezerra, eu sou do MCP, Movimento da Comunidade Popular, e eu estou há 30 anos no movimento social. Depois de terminar a ditadura, eu entrei para o movimento social. E estou até hoje, não vou arredar pé, tenho 72 anos, mas estou caminhando. E enquanto eu caminhar, vou fazer alguma coisa. Olha só, então essa situação que a gente vive, o sistema onde o capitalismo chegou, isso aí é uma questão de projeto. Esse é o projeto do capitalismo, é esse. Então não tem nada errado, o projeto do capitalismo. Então eu às vezes fico indignado quando a gente está vendo a mídia, o repórter aí, qualquer emissora dessa aí que a gente vê, parece que o jornalista é um montão de burro, não sabe nada, ninguém toca nas causas dos problemas, só fala nas consequências, só fala no dia a dia, no noticiário do dia a dia, ninguém toca no assunto das causas, ninguém fala. Será que eles são burros? Não sabe por que existe a violência? Por que existe a pobreza? Ele não sabe. Será que ele não sabe disso? A concentração de renda, conforme foi colocado aqui, né? Não tem como, não tem a mínima chance de resolver os problemas do povo. Enquanto os bancos estiverem levando, quer dizer, aqui no final aqui mostrou que 737 grupos econômicos controlam 80% da economia do nosso país e talvez do mundo, né? Quer dizer, aqui no nosso país, mas o mundo afora é quase a mesma coisa, não muda. Em alguns países um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? A respeito da exploração. Então, quer dizer, esse filme é um filme maravilhoso, tá, que as pessoas precisavam ver, as pessoas precisavam ter uma noção de como funciona a sociedade, porque não tem ninguém para falar isso para o povo. Nós estamos nas comunidades, eu estou no Manguinho, né? A gente tem um trabalho aqui no nível de desenvolvimento em três locais, tem no Manguinho, tem no Chapadão e tem no bairro do Contorno, lá em Petrópolis, né? No colégio, na Escola Municipal Leonardo Boff. Então é muito difícil para a gente chegar e convencer as pessoas dessa situação que a gente vimos aqui, desse conhecimento que nós tivemos aqui, né? Tem muita gente, a maioria das pessoas acha que não tem mais jeito, né? Acho que não tem mais jeito, porque já viu tanta decepção política, tanta gente se enganando no povo, falando que vai resolver o problema do povo, e quando chegar lá faz o contrário, né?
Então a questão principal que levou o povo nessa situação eu sou de esquerda, mas eu ocupo os partidos de esquerda, porque não tem nenhum partido de esquerda nas bases. Então o que a gente precisa fazer é isso aqui chegar às bases, para a pessoa ter consciência de como fica a sociedade, né? A respeito de mídia, né, lá na minha Cari tem um centro social lá na minha Cari, do Derlei, tem uma frase lá na parede, lá, né, está escrito assim, informados pela mídia, desinformado é. Informação, se não for alternativa, é privada, de descarga. Né? Então, o que falta na gente, olha só, agora ninguém pensa que a via eleitoral, tá entendendo? Tem uns partidos um pouquinho menos ruins do que a maioria, porque nós temos 35 partidos no Brasil, acho que é o único país do mundo que tem 35 partidos. Então, isso aí está no projeto capitalista que é para confundir o povo. Tá? As religiões é para confundir o povo, até a cultura eles usam para confundir o povo. O esporte, então, o futebol, então, é o principal, né? Para confundir o jovem, não dá referência para o jovem. Então, a única solução é a gente romper esse cerco, e é difícil, trabalhar nas bases é difícil. Mas se a gente não conseguir levar isso para a base, nós vamos ficar até quando? Vocês os filhos de vocês vão ficar aí, vão passar pela mesma situação, os netos e tudo, tá? Então, se não tiver um trabalho de base, não tem como mudar nada, infelizmente. Então, às vezes tem pessoas muito bem intencionadas que entram para a política, né? É uma maravilha, você entrou para a política, está resolvido o problema. Aquela pessoa não vai mais fazer trabalho do povo, vai ficar na política. Porque a maior ditadura que existe no planeta hoje é a ditadura do capitalismo. Né? É uma ditadura que era mundial. O capitalismo é uma ditadura de controle da sociedade, de modo geral, 80% da sociedade. Tá? Então, eu acredito, não sei a maioria aqui, mas enquanto não tiver isso, enquanto não tiver trabalho de base, eu moro na favela de Manguinho, 47 anos eu moro na favela de Manguinho. Então, eu estou na base, eu não vou sair nunca das bases. Tá? Então, é isso, né? Tem que deixar claro que a via eleitoral não é a saída. A gente vê lá o governo Maduro não foi derrubado ainda porque tem base. Tá? Então, se não tiver base, é uma maravilha para eles derrubar na hora que quer. Então, eles fizeram da esquerda, gato e sapato na mão deles, está tudo dentro do projeto deles. Porque tem um livro, os protocolos do Sábio Santo, está o projeto do capitalismo. Tudo que está aí está no capitalismo. Não foi a turma que afundou o país, não foi o Lula, não foi outros anterior ou posterior, foi o capitalismo. Então ninguém fala que a culpa da situação da crise econômica é o capitalismo. Não, é o governador, é o prefeito que administra mal, não sei o quê, a roubalheira. A roubalheira é um atenuante, é um agravante. Mas o projeto do capitalismo é esse mesmo. Né? Mas eles não falam para o povo que a crise está aí, é a crise do capitalismo. Eles falam que a crise é da administração, é não sei o que, isso, mas para poder não deixar o povo sem noção da situação aí. Então, uma boa noite para todos aí. Boa noite a todos e todas, sou Vanderleia, faço parte da Rede Emancipa, que é uma rede de educação popular comunitária, que dá pré-vestibular comunitário para jovens das periferias, das favelas. Eu queria parabenizar pelo filme, gostei muito, é muito didático, muito importante. Eu queria só fazer fazer um comentário sobre o que eu vi, assim, que é o que você falou, né? Muito faz parte da nossa vida. Eu estava até comentando, eu sou nascida e criada em Nova Iguaçu, já trabalhei em Japeri. Então, assim, eu me vi dentro do filme. Meu pai sempre trabalhou, saindo de Nova Iguaçu para trabalhar na Barra, no Recreio, 4 horas da manhã, e eu também, para vir para o centro. E agora eu moro na comunidade do Morro dos Macacos, em Vila Isabel. E eu fui aluna do Emancipa em 2015, e aí eu queria falar um pouquinho sobre como é necessário a gente levar esses assuntos para a base mesmo. Eu acho que a gente tem uma missão, né, enquanto sindicato, enquanto militante de cursinho, de levar isso realmente para a população, para dentro das favelas, para a Central do Brasil, como falou o companheiro ali, e para os cursinhos, para dentro das comunidades mesmo.
eu me coloco à disposição de estar aí levando, tanto para Emancipa quanto para dentro das comunidades, que eu também faço parte lá do núcleo de favelas, e da importância da gente estar dialogando. Eu trabalhei no curso do Emancipa e comecei um trabalho dentro da comunidade que a gente chama de Emancipinha, para a gente conversar com as mães das comunidades, e eu acho que é de muita importância que a gente está levando esse conhecimento para essas pessoas, porque eu também só fui conseguir entender um pouco de como funciona essa sociedade, essa opressão que a gente tem, principalmente as pessoas da Baixada Fluminense, das periferias e das favelas, não tem noção do que nós somos, né? E como falou o nosso companheiro aqui, nós somos apenas números e a gente não tem noção disso. Então, conforme a gente vai conversando, a gente vai levando isso para a base, para as mulheres trabalhadoras, que na sua maioria são mães, que são chefes de família, não entendem o que está acontecendo, e aí entra no debate político, que é a culpa dos políticos, pontualmente só, também mas de toda essa estrutura, de todo esse sistema e de como esse sistema usa dos trabalhadores e trabalhadoras para enriquecer cada vez mais. Vanderleia. Vanderleia, eu falo aqui em nome do Silvio, né? Ele adora participar de debate. Hoje, infelizmente, ele não pode estar aqui, mas se você quiser convidá-lo e fazer uma sessão no seu cursinho, ele é uma pessoa que vai mesmo, ele enfrenta e vai. E esse filme e muitos outros deles estão no canal da Caliban, disponíveis online, você pode passar onde você quiser, tem os melhores filmes dele, estão lá, e ele gosta que as pessoas assistam em casa, em grupo, em cursinho, com os amigos. Então, quanto mais os filmes dele forem assistidos, mais ele acha que cumpriu o papel. Então, tanto ela quanto vocês, quem quiser organizar sessões, enfim, bem-vindo. Uma pergunta antes de passar para o próximo colega. É o seguinte: direito autoral. O Silvio libera e a Caliban libera os direitos autorais para as pessoas poderem repassar o filme na íntegra, fazer em parte, parcional, redistribuir, como é a dinâmica? Simplesmente dá play. Esse filme aqui, todos os que estão no canal da Caliban, se você quiser passar na sua casa, com um grupo de pessoas, num cineclube, numa sessão, é liberado. O objetivo do filme é justamente esse. Outros filmes do Silvio, outras produções que nós fazemos, em parceria com canais, como Canal Curta, Cine Brasil TV, TV Brasil, tem outra dinâmica. A gente tem uma série de questões contratuais que a gente não pode passar por cima. Mas O Dedo na Ferida e muitos outros filmes dele, ele libera. São filmes dele e estão disponíveis lá, para quem quiser. Obrigado. Dizer uma coisa para vocês. Primeiro, que o Silvio Tender é um dos mais importantes expoentes da inteligência, da cultura socialista, tão importante e necessária não só para o nosso país, como para o mundo. Essa questão dos bancos, ela é profundamente grave, porque até um tempo atrás, e a gente pode contar aí talvez uns 30 anos, a social-democracia é uma ideologia da qual se conseguia alguma coisa no sentido como o próprio nome fala, fazer com que houvesse algum tipo de dinheiro alocado no social. E isso acabou. Hoje nós estamos tendo cada vez mais o aumento da fome em todo o mundo, e uma fome pesada, principalmente na África, principalmente em determinados países. E a questão do acúmulo de capital, ele está se dando na mão de poucos. Só para vocês terem uma ideia, eu acabei de ter uma importante informação do Domenico de Massa, que é um filósofo, um pensador italiano, que foi entrevistado pelo Roberto Dávila, que 8 pessoas no mundo são detentoras de mais de 50% de todo o dinheiro do mundo. E 3 bilhões e 500 milhões de pessoas vivem cada vez mais abaixo da linha da pobreza.
Eu sou funcionário público estadual aposentado. E quando houve a passagem do Banco Itaú para o Bradesco, eu comecei a pensar, cheguei lá no Bradesco, virei e falei, ó, eu vim aqui fazer a minha portabilidade para a Caixa Econômica Federal, porque eu quero estatizar o pouco dinheiro que eu não tenho. Mas se eu tiver de pagar a sexta, eu pago para a Caixa Econômica. Se eu tiver de pagar juros, eu pago para a Caixa Econômica. Ou o Banco do Brasil. Por quê? Por pior que sejam esses dois bancos mal administrados, uma série de situações, são eles que nos momentos de enchentes possibilitam algum dinheiro para a reconstrução do saneamento básico. É aqueles que fomentam a casa própria, é aqueles que têm algum tipo de dinheiro que vai em benefício da população. E essa coisa ela tem que ser pensada por todos nós. Hoje, o supermercado mundial é o único supermercado que ainda tem a empacotadora. O Guanabara não tem, o Zona Sul não tem. Ao contrário, o Zona Sul, ele está cada vez mais tendo umas máquinas das quais você passa o código de barras, você coloca o cartão de crédito, você empacota. Essa questão que eu falei do cobrador e da cobradora está por um fio. Só que o Crivella, ele está recebendo uma quantidade enorme de dinheiro da FETransport e não vai desenvolver a ação que se faz necessária e que está muito clara, porque o motorista dirige e cobra ao arrepio da lei. O Código de Trânsito Brasileiro não permite que ninguém dirija e faça qualquer outra coisa. Mesmo com a reforma trabalhista do Temer, nós temos vários artigos na CLT que são contra a que o trabalhador seja explorado na dupla função. O trabalhador, o motorista não pode dirigir e cobrar, a caixa do supermercado ela não pode digitar as compras e empacotar. Eu, como jornalista, não posso ser aviltado se eu escrevo para o jornal Extra, e eu tenho meu contrato com o Extra, eu não posso ter a minha matéria publicada no Globo ou no G1, a não ser que tenha com a minha concordância. E isso tudo, o Silvio Tender vem pensando, vem colocando, vem abrindo cada vez mais as cabeças. Aqui, esse espaço, cada vez mais, ele está sendo importantíssimo para que nós venhamos discutir a cultura, discutir a defesa da Petrobras, o quanto que ela é importante para todos nós, de como que ela está sendo vilipendiada. Temos agora essa questão das armas, que é um grandiosíssimo absurdo. Então, tudo isso está ligado, objetivamente, à questão da cultura. E nós temos que ter uma visão para nos contrapor. O camelô, do qual eu sou hoje, junto com o meu companheiro Ciro, ele não pode deixar de ter a possibilidade de comprar R$50 de bala ali junto da central, no Porfírio, nas ruas ali, para vender nos trens, no metrô, no ônibus. Compra 50, faz 80, pega 30 para comprar uma comida para levar para casa. Essa é a verdadeira realidade. Ah, que tem os caras que vendem tênis. Ah, tem os caras que vendem material de roubo do caminhão. Que sejam os roubos dos caminhões tratados pela polícia. Que aquela fábrica que faz o tênis falsificado da mesma forma. O problema é que a grandiosíssima maioria dos camelôs está ali para sobreviver. E camelô não é ladrão. Camelô não é trapaceiro. Camelô não lucra com a miséria como faz todo banqueiro. E o banqueiro é quem vem cada vez mais dando as cartas. Não apenas em ter lucros exorbitantes como o Bradesco, o Itaú, Santander, 17, 18 bilhões de lucro líquido. Ele fomenta aqueles deputados, senadores, o executivo, para que
que eles defendam o status quo de como é que a gente está. E nós estamos indo cada vez mais para o buraco. Terminando, fazer uma homenagem aqui ao querido Betinho, Glorinha, irmã dele, está aqui, Daniel, Kiko e tantos outros. A gente conseguiu mais de 2.000 toneladas de alimentos, 17.000 sacas de comida para o Natal sem fome. Mas o Natal não é apenas um dia. Nnatal, para mim, é todos os dias, porque todos os dias, independente de nós queiremos ou não, é o dia da ressurreição. É o dia que a gente abre os olhos e vai viver mais um dia. E quando chega no final do dia, a gente fecha os olhos, vai descansar, e depois no dia seguinte acorda. Até que um dia, materialmente, os olhos já não se abrem mais e a gente passou. E o que nós estamos fazendo aqui? É isso que a gente tem que se perguntar. Quando fala, muito bem falado, como falou da questão da esquerda, é importantíssimo que num espaço grande nós consigamos montar as plataformas. Não adianta quando chegar em 2020, o meu é mais bonito, o meu é mais falante, o meu sabe mais. Mas qual é a plataforma que foi discutida e abarcada por uma quantidade maior de pessoas possível, quer seja na favela, quer seja nos locais de trabalho, quer seja de branco, de preto, de mulher, de todo mundo. Isso é que nós temos que cada vez mais reivindicar dessa grande quantidade de partidos que existe. E atente, é melhor uma grande quantidade de partidos do que nenhum, como houve na ditadura, porque lá não existia arena em MDB. O MDB ele só ia até um determinado pedaço, passou dali, acabou. Como teve o AI-5, que hoje está fazendo 30 anos. Então, toda essa situação, pessoal, ela tem que ser pensada por nós, porque nós ainda temos que garantir a liberdade e a democracia para que tenhamos a possibilidade de assistir os filmes do Silvio Tendler nos mais diferentes espaços. Porque eu tenho 62 anos e na época em que eu estudava na faixa e fui fundador do Diretório Acadêmico Vladimir Herzog, nós não podíamos ler livros nem ver filmes. À meia-noite fazíamos lá uma sessão fantasma para assistir o Encoraçado Potemkin do Sergei Sergeyevich. E hoje nós temos a possibilidade da liberdade para cada vez mais desenvolvermos filmes como esse importantíssimo e levarmos a massa para o debate. Aqui é uma grandiosíssima massa avançada. Todos aqui, vou terminar, todos aqui são pessoas que têm consciência política, que sabem o quanto que o capitalismo é nefasto, mas que têm uma preocupação. Como que nós temos que atuar para que nós consigamos fazer com que a ignorância política diminua. Um grandiosíssimo abraço para todos, minha saudação ao companheiro pelo importante filme, a iniciativa, meu carinho ao nosso querido cineasta, o Silvio Tendler, e a todos vocês. Boa noite, companheiras e companheiras. Meu nome é Cláudio Garida Conlurdo, falo aqui em nome da Frente Internacionalista de Sem Teto. E vou colocar aqui para os companheiros a minha visão com relação ao processo do capitalismo, que eu vejo no âmbito assim da América do Sul, não há perspectiva de melhora nenhuma, porque se na Europa já está consolidado esse modelo onde o capitalismo ditam as regras que devem ser seguidas. Aqui na América do Sul não é diferente. E, lamentavelmente, nós vamos, os que têm menos poder aquisitivo, vai pagar essa conta, queira ou não queira. Nós vamos ser sempre os escravos
explorados pelo sistema capitalista, que não dá oportunidade para as pessoas. Ele apenas engana as pessoas de que ela vai ter uma possibilidade de ter uma vida melhor, de ter uma possibilidade de progredir. Eu vendo esse companheiro morador lá de Japeri, eu me coloco na situação dele, porque eu também moro na Baixada Fluminense, é um lugar desprovido de tudo, principalmente de cultura. E eu proponho aqui também, como a companheira colocou, que esse filme vejam a possibilidade de levar esse filme em algumas praças públicas, se tiver algumas pessoas que disponibilizem para passar isso, porque o capitalismo, diariamente, ele massacra as pessoas para que as pessoas entrem nesse mundo do consumismo sem ele ter condições de ter o mínimo de dignidade para viver. A verdade é essa. Então, um filme como esse aqui é de grande valia, que vai contribuir para que a gente possamos, pessoas aqui que têm um pouquinho mais de discernimento, para abrir a mente da nossa população, que lamentavelmente é obscura em todos os sentidos. Eu não estou querendo discriminar, mas essa é a grande verdade. Não tem perspectiva de melhora nenhuma. Eles vivem uma ilusão de que o mundo vai ser melhor para a próxima geração, mas não vai. E estamos vendo agora aí esse alinhamento da América do Sul aqui, essa direita aí extrema, junto com Assembleias de Deus, religiões aí, para massacrar um país que às vezes luta contra esse modelo explorador. Vemos aí a Venezuela, um país que está lutando, sendo boicotado diariamente a mando do imperialismo norte-americano. Essa é a grande verdade. Sendo ali a ponto de ser dizimado, porque é um país que tem uma grande riqueza, que é o petróleo, mas como o imperialismo norte-americano tem o domínio, o que acontece? Bota o preço que eles querem, um preço baixo, prejudicando que o país, como a Venezuela, dê uma boa qualidade de vida para o povo do seu país. A mesma coisa acontece aqui. Nós vemos um exemplo aqui, os camaradas querendo vender a riqueza, o petróleo do país. Isso é uma coisa lamentável. Um país que pega a sua riqueza e entrega de mão beijada para o seu explorador, isso é algo lamentável. E agora estamos vivendo uma ditadura democrática. Bom, mas como pode isso? Generais aí, porque o militar nunca deixou de mandar nessa colônia nossa. Essa é a grande verdade. Sempre mandaram. E agora consolidaram esse achicalhamento da população através do voto aí das armações, das mutretas, e conseguiram chegar aí, estão aí fazendo o que estão. E lamentavelmente nós temos muito o que fazer para tentar convencer essa nossa população a sair desse mundo de fantasias. Eu quero aqui também agradecer a direção do Sindicato dos Petroleiros aqui, que a Frente Internacionalista do Sem Teto, no último domingo, fez o seu congresso aqui, e esse espaço aqui é um espaço realmente democrático. Democracia a gente vê num espaço como esse aqui. Nessa democracia fantasiosa, nessa colônia que nos enganam há 518 anos. Muitíssimo obrigado. Boa noite, companheiros. Eu sou Sírio, sou camelô em ônibus, e a gente organizou, conheço o Silvio, elogiar Silvio é besteira aqui, né? Conheço Silvio já de longas datas, da casa de Hércules Correia, da casa de alguns companheiros da VPR que vieram do Cuba, que a gente já passava filme lá com ele. Então, elogiar Silvio aqui é besteira. Todo mundo aqui já conhece, né? Mas o que eu quero trazer aqui para os senhores é a importância desse filme. Nós temos um grupo de camelôs, que são 27 camelôs, que se organizaram em cima de alguns objetivos. Formamos um grupo de zap e estamos organizando. Primeiro objetivo, mercadoria legal. Segundo objetivo, combater a repressão desenfreada que o bispo prefeito achincalhou cerca de 70 camelôs em Bangu, com tropa do exército, 40 guardas municipais, e a gente vem se organizando nesse sentido.
tem um outro objetivo que eu achei importante falar aqui também, que é conseguir mercadorias mais barata, mais acessível. E isso eu pensei e já coloquei em discussão no grupo, da gente se cotizar, e isso foi um ensinamento que o filme mostrou isso. A gente comprar no atacado, mercadoria seria mais barata, e socializar o lucro do empresário entre o preço, ou seja, tornando a mercadoria mais barata ainda, facilitando, porque na realidade o camelô, como o Vilmar falou, ele vende o almoço para comer a janta, né? Porque a gente compra bala, já investiu algum dinheiro, vende a bala, e com o lucro a gente tem que comer e comprar mais bala. Quer dizer, então, é essa situação. Então é isso, nós dia 30 nós vamos fazer, temos uma frente ampla lá em Campo Grande, que é no sindicato do Simpro, e aí eu queria ver com a companheira como é que a gente pode, temos um grupo de moradores do Jabur, que é tudo trabalho de base, fora partido, trabalho de base que a gente faz assim, né? Conversa com o morador, tem a Rádio Resistência em Realengo, quer dizer, conversar como é que a gente pode trocar, eu deixo o meu telefone com a senhora, é um zap, como a gente pode trocar para levar, porque, por exemplo, eu moro em Rocha Miranda, acordei às 4 horas da manhã, fui vender bala, fui numa reunião em Gramacho, no Parque Suécia, vim para cá e vou agora para Rocha Miranda de volta, para amanhã às 4 horas da manhã trabalhar para vender água, aproveitar o calor. Então, como é que a gente pode fazer para levar esse filme para o Jabur, que tem moradores que tem uma possibilidade da gente passar isso lá, tem em Realengo a possibilidade na Coab de Realengo, e tem essa possibilidade no Simpro, que é um sindicato como aqui o Sindipetro, que está aberto a essa. Então eu vou deixar com a senhora o meu telefone e aí a gente faz contato. E é isso que eu queria aqui externar para os senhores, o que eu aprendi. E para a senhora saber o que é importante a gente levar para aquele povo, porque esse povo aqui já é tudo comunista. Isso é chover molhado. Nós temos que levar lá para o camelô, que vende o almoço para comer a janta. Obrigado. O grande passo é com razão, que a questão desses filmes que vão passar aqui, e já estamos passando, ela vai informação para a grande população. Quanto mais gente comparecer aqui, puder reproduzir, usar o Zap, usar o Facebook, para chegar às comunidades mais carentes, e fazer esse trabalho de base que você quer fazer, reproduzir o filme lá em Realengo, lá no Jabur, Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba, Glória, enfim. É isso que nós precisamos chegar a fazer cada um, essa ampliação. Só queria deixar claro que quem cuida desses agendamentos, se vocês quiserem a presença do Silvio, é a produção da Caliban. A Rosa tem um contato, chama-se também Ana Rosa, a pessoa, que é a filha do Silvio, e ela faz esses agendamentos. Então, vocês podem passar o filme a hora que vocês quiserem, onde vocês quiserem. Mas se vocês precisarem do Silvio, vá. A Ana Rosa cuida disso, cuida da agenda dele, enfim, é a pessoa mais indicada. O telefone que ela dá é 2508 6871. 6871. Ana Rosa. Ana Rosa, isso. Boa noite, meu nome é Darli. Antes de mais nada, eu quero parabenizar cada um que está aqui, que é um lutador. A luta continua mesmo, todos os dias. Para a gente assistir esse documentário, a gente passou um perrengue aqui, sem ar-condicionado, mas resistimos até o fim, então agora melhorou, né? Parabéns para vocês. Bom, eu sou geóloga, eu estava professora na UFRJ até recentemente, até o final de 2018, participei de algumas assembleias do Sindicato dos Professores da UFRJ. Dentro da geologia, eu percebi
o quanto as pessoas são pelegas, o quanto as pessoas dentro da universidade são pessoas sem informação, são pessoas técnicas, tecnocratas, pessoas que não pensam mais na sociedade, mas que visam o lucro. Hoje, a geologia da UFRJ, que mais tem dinheiro no laboratório, é aquela que é financiada por empresas de petróleo, empresas privadas, não que elas não tenham que financiar a educação e a tecnologia, mas elas pautam a educação e a tecnologia dentro da universidade, o que deve ser pesquisado e o que não deve ser pesquisado. O que eu percebi, eu já havia visto esse documentário no YouTube, boa parte dele, e aprendi e aprendo cada vez que eu vejo, vou rever esse documentário. E o que eu vejo é que a financiarização ocupou todos os espaços da nossa vida, ocupou a nossa mente, a cultura. E hoje nós percebemos o imobilismo, que é algo que foi plantado na nossa cultura pelo neoliberalismo, pelo ultraneoliberalismo, a distopia que nós vivemos hoje, que é a utopia deles. A distopia que nós vivemos hoje é a utopia desse grupo, pequeno grupo, extremamente rico, que governa realmente, porque não são os nossos políticos, embora os piores políticos que governam, não são eles que governam, quem governa são os pequenos grupos financeiristas, nem são os produtores mais, porque trabalho é até ofensa. Para terminar aqui, eu quero ler um trecho aqui de um discurso do Paulo Freire, que é assim, o cara, mas que está extremamente relegado por esse tal governo ao lixo da história, infelizmente, e a gente não pode deixar isso acontecer. É exatamente sobre a questão, vou ler aqui para vocês. Como resistir no espaço sindical em uma época em que as organizações dos trabalhadores estão desvalorizadas e infiltradas pela cultura dominante? Foi uma pergunta. E ele respondeu: a luta é histórica. Porém, o fato de que as greves percam a eficácia não significa que a luta deva desaparecer. A maneira como a luta se dá é também histórica. Espaço temporal, eu diria mais, espaço cultural temporal. A cultura hoje está infiltrada pela cultura tecnocrata, a cultura do dinheiro. Hoje, o Deus não é mais o Deus cristão, mas, como diria lá o nosso Requião, é Mamon, é o dinheiro. O dinheiro manda em absolutamente tudo. Então, e isso infiltrou na cultura, apesar da população pobre não ter dinheiro, mas é isso que está na cabeça deles, é o dinheiro. Vão às igrejas evangélicas em busca do dinheiro, em busca de um carro, em busca de uma casa, em busca de um trabalho que vai ganhar 8 mil reais por mês, em busca de algo que não existe mais nesse mundo, que não é mais de produção. Então, o sindicato, as partes dos partidos, porque os partidos são divididos, as partes populares, as bases reais dos partidos, PT, PSOL, PCdoB, e todos os partidos trabalhistas que possam existir, PCO, inclusive, que é um partido que eu gosto muito, apesar de algumas ideias, mas gosto muito. A base tem que ser tocada por esses partidos. Pela verdadeira luta, mostrar que a luta é diária, é cotidiana, é a cada segundo, é assistir uma palestra, é ver uma discussão, é estar numa mesa de debate
Isso é que vai fazer alguma coisa mudar, como diria o nosso bom e velho Paulo Freire. A luta é diária, ela é histórica, ela continua todos os dias, todas as horas, enquanto respirarmos. Tá. Obrigada pelo espaço. Eu ia fazer uma fala, na verdade, mas a fala da colega que colocou aqui antes, né, e a outra colega também que falou, me tocou muito, assim. Eu acho que todo mundo aqui está muito preocupado com como que a gente vai passar esse conhecimento adiante, como é que a gente vai reproduzir isso, como que a gente vai denunciar tudo isso que está acontecendo e trazer mais pessoas para esse conhecimento e essa luta, essa resistência. E, assim, é muito visceral, é muito patente, assim, a forma como o governo ataca explicitamente essa questão da liberdade de pensamento, dessa democracia, que para além da gente não conseguir votar no sistema financeiro, votar no presidente do Banco Central, para além da gente não conseguir mandar no sistema econômico, né, a gente não... agora, além de tudo, está se atacando as nossas liberdades democráticas de, inclusive, questionar isso, né? Então, isso que acontece no Pedro II, essa ideologia que na verdade, a escola sem partido, que é uma ideologia, na verdade, completamente retrógrada, de que não pode ter pensamento crítico, de que não pode ter debate nas escolas. Então, esse ataque ao Paulo Freire, eu acho que isso tudo demonstra, assim, o quanto eles querem atacar tanto os nossos direitos, eles querem deixar tão claro o que está acontecendo, que tudo é do sistema financeiro, que as escolas são dos bancos, os cinemas são dos bancos, tudo nosso agora vai ser banco. Então, eu acho que assim, esse governo está realmente disposto a ir até o último limite para entregar tudo para o sistema financeiro. Então, eu acho que a gente realmente vai precisar resistir. Eu queria falar um pouco sobre essa questão que era, na verdade, a minha fala inicial, que é sobre esse filme, assim, Distopia do Capital, que eu não sei se você produziu também, eu fiz uma pesquisa junto com o Silvio. É um filme maravilhoso, assim, eu sou do Sindicato RJ, ali me apresentei, e trabalho na Petrobras há 5 anos, e, assim, esse filme mostra muito como foi as privatizações do Fernando Henrique Cardoso, né, tanto a Vale do Rio Doce, quanto outras empresas. E eu acho que agora a gente está vivendo um processo de privatização ainda muito mais brutal. Porque o Fernando Henrique Cardoso, minimamente, digamos assim, tá? Mas ele minimamente fez um leilão. As entregas que estão acontecendo do parente, que agora vão acontecer no governo Bolsonaro, está sendo sem qualquer tipo de licitação. Então é realmente criminoso, realmente ainda mais criminoso, ainda mais lesivo ao patrimônio público. Eles estão fazendo entregas totalmente esmobejadas, sem qualquer tipo de transparência, e as pessoas realmente não estão sabendo disso. Teve um decreto que o governo Temer fez, que é o decreto 9355, que foi um decreto que liberou geral. Liberou as vendas de todos os ativos da Petrobras, refinaria, gasoduto, oleoduto, enfim, terminais, fábricas de fertilizante, liberou, pode vender tudo, não precisa nem fazer licitação. Aí o resultado disso é que está se vendendo os postos de petróleo do pré-sal, sem nem fazer licitação nem nada, estão escolhendo os compradores, estão vendendo, sei lá, por 1/1000 do preço, assim, é barril de petróleo que custa 70, 80 dólares sendo vendido por uma latinha de refrigerante. Então, é muito escandaloso, assim, o que está acontecendo hoje. Aí eu queria, na verdade, pedir ajuda de vocês, para além de disseminar já esse filme, O Dedo na Ferida, o próprio Distopia do Capital, que eu acho que ajudam muito a construir a resistência, mas também pedir ajuda para disseminar, para além disso, essa informação que eu estou tentando passar aqui, assim, porque realmente criar uma imagem da Petrobras, né, de que a Petrobras só tem ladrão, de que todo golpe, né, que começou lá, né, o impeachment da Dilma, toda essa história de criar, foi tudo para conseguir vender o pré-sal, assim. Então eles estão a ritmos muito acelerados, como diz o meu amigo Antoni, vendendo tudo a toque de caixa
não dá conta. Então eles estão se utilizando muito fortemente dessa imagem que foi construída ao longo de desde 2011, eles fizeram um trabalho muito forte em relação a isso. E o problema é que a população não sabe, inclusive, que com essas vendas o preço da gasolina vai aumentar, enfim, a vida vai encarecer, isso vai atingir, inclusive, o Anderson, né? Então, eu acho que isso realmente precisa ser passado para a população. É isso, obrigada. Boa noite, meu nome é Thales, eu trabalho na Reduc. Eu queria parabenizar toda a equipe do filme, que acho que ela cumpre o objetivo, que põe o dedo na ferida, porque expõe como que a sociedade é organizada para privilegiar pouquíssimas pessoas que são muito poderosas, que têm o controle da mídia, da política. E o filme também tem uma relação de contraste, né, com a maioria da população que tem todo tipo de dificuldade para conseguir levar sua vida. Quero parabenizar também a direção do Sindipetra RJ, que está botando o dedo na ferida, porque toda vez que a entidade vai além da sua política cotidiana, além das relações sindicais, e se propõe a discutir a sociedade que a gente vive, está colocando o dedo na ferida, que é aquilo que pode mudar a vida de todos nós. Moro em Nova Iguaçu, já peguei o trem de Japeri muitas vezes, e assim, o trajeto que o Anderson faz, o tempo dele sair de casa até o trabalho é o dobro da duração desse filme. Japeri é hoje a cidade do Brasil em que as pessoas têm o maior tempo médio de deslocamento casa-trabalho. E logo assim, né, na sua segunda estação depois em Queimados, ele vai passar pela cidade que é hoje a cidade com mais assassinatos do Brasil, mais homicídios hoje. Queimados é a capital da violência. E quando ele chegar em Nova Iguaçu, aí vai entrar um monte de gente, o trem vai ficar lotado pra caramba. E eu queria parabenizar o cameraman que conseguiu, naquelas condições ali, se equilibrar de alguma forma. Eu acho que ele fez, se poder agradecer, foi um trabalho tecnicamente bom. Obviamente que você não pode mostrar, né, no filme o rosto das pessoas, né? Que é um elemento a mais. Quando você está no meio de uma multidão, você fica pensando, o que esse povo está pensando? A pessoa está preocupada com os problemas, com as contas para pagar, com as questões familiares, com a falta de hospital, com a falta de educação de qualidade. Mas a gente pensa, e se todo mundo botasse o dedo na ferida? O que ia acontecer? Então eu acho que essa é a tarefa, esse é o desafio. Porque, em primeiro lugar, a gente pode falar muitas coisas, mas se a gente não bota o dedo na ferida, a gente não transforma a realidade. Tem que mostrar quem são os inimigos, quem comanda o mundo, de que forma. Sem entender isso, a gente vai procurar culpados e não vai achar. Tem que ir na raiz do problema, nas causas, na organização econômica da sociedade, de quem manda no mundo. Isso é botar o dedo na ferida. Mas não adianta botar o dedo na ferida sozinho. Isso é uma coisa que se faz junto. É a tarefa dos 99,9%, que aí sim podem questionar o poder dessa minoria pequena, retratada no filme através desse contraste. Então, um chamado que eu poderia fazer para cada um de vocês, para cada um de nós, é continuar botando o dedo na ferida e trazer cada vez mais pessoas para colocar também. Obrigado. Oi, boa noite, gente. Eu sou o Vinícius, do Sindipetra RJ e da Federação Nacional de Petroleiros. Eu quero parabenizar aí o filme, né? A gente já viu aí Utopia e Barbárie, já viu outras coisas,
bastante importante. E eu quero lembrar de outros filmes aqui, que é uma tradução, né? A Sony Pictures, grandes produtoras fizeram um filme sobre a crise de 2008, falando sobre isso, e agora a gente tem uma tradução disso no nosso idioma e com a nossa língua, a nossa linguagem, mostrando como traduzindo essa crise, a picaretagem internacional, como se dá a espoliação nacional, né? A partir desses mecanismos financeiros. Então tem outros filmes aqui, Trabalho Interno, Grande Demais para Quebrar, A Grande Aposta, Enron, Os Mais Espertos da Sala, que tratam e revelam o mesmo sistema aí de espoliação, né? E aí colocam o dedo na ferida com outra forma e que ensinam a gente a falar, ó, nós temos que lutar contra esse sistema, como bem colocou o Tales, falar, ó, não tem como ser sozinho, né? Nós temos que ir nas causas fundamentais e fazer esse debate. Eu acho que a gente está vivendo esse momento bastante especial, e o filme demonstra isso, que a gente elege governo, sai governo, fala que é de esquerda, de direita, e eles continuam vendendo pré-sal, acabando com a Petrobras, como a gente viu que se deu no governo Lula, Dilma e no governo Temer. Para você ver, o governo Lula vendeu mais poço de petróleo do que o FHC. O governo Dilma sozinho vendeu também mais poço de petróleo do que o FHC. É um absurdo quando a gente olha isso. Mas aí você também olha como se dá o sistema e como é a regra do capital. E a gente tem que ter claro o que a gente tem que se unir, trabalhar para impedir, porque a gente viu agora, estamos vendo um governador no Rio de Janeiro, o Witzel, e ele vai assinar a mesma lógica que o Pezão assinou, da recuperação fiscal. E vai ser mais prejuízos aos trabalhadores, não vai recuperar o Estado para os empresários, para os banqueiros. Como é que vai ficar o povo? Então nós temos que ter a saída dos trabalhadores para as crises que estão colocadas para a gente. A gente vê agora, vai ter agora dia 21 uma discussão sobre a reforma e a dívida, a reforma da Previdência e dívida pública na CBGE, né? Por quê? Porque está vinculado aí, eles trazem as grandes soluções para o orçamento dos empresários e dos banqueiros, retirando os direitos dos trabalhadores da reforma da Previdência. Então a gente tem que ver lá como colocaram no filme aqui, falando que 50% do orçamento vai para os banqueiros. Você fala, mas esse é o grande ralo da economia nacional. Então nós temos que saber como nós vamos barrar esses ataques aos nossos direitos e como mudar esse sistema. Então é importante a gente ter claro quais são os nossos inimigos, como bem colocou o Tales, e como a gente tem que trabalhar. Não confiando nessas estruturas políticas e das eleições, e nos organizando para poder combater o que está estruturado dessa forma por saque nacional, saque das riquezas nacionais, como a gente tem visto ao longo do último período. Então a gente, da parte do Sindipetra RJ, a gente está convocando um ato contra a reforma da Previdência, contra o calote que a gente tem dentro da Petrobras, dos direitos previdenciários também dos petroleiros, para o dia 24, a partir das 11 horas, no EPSEM. Então a gente convida todo mundo, está convidando outros trabalhadores da ECT, para que a gente se mobilize também nessa condição e faça a defesa dos nossos direitos. Boa noite. Eu não ia falar, né? Mas a companheira ali falou a respeito do petróleo. Então, tudo isso que está acontecendo agora, para vocês terem que entender, nós temos que fazer um retrospecto lá de trás, né? Esse pré-sal que nós temos de Santa Catarina ao Espírito Santo, desde 1700 e pouco, o americano sabe que tem esse pré-sal aí na profundeza do mar, né? Chama-se o ouro negro, né? E eles, por quê? O Brasil, e lá atrás, 1800, 1800, eles extraíam petróleo, eles contratavam os americanos, eles vinham com o maquinário deles, era na terra, no chão. Ele procurava o petróleo. Quando ele conseguiu o petróleo,
Opa, tem. Para, tirava os maquinários dele e entupia o poço. Certo? Entupia, não tem petróleo. E dali embora, aí vai. Tanto que o Brasil chegou a ter mais de 2.000 poços de petróleo na terra, no chão. Tanto que o presidente Kennedy, que mataram em 62, ele fez um projeto, ele tem que estar lá, que ele invadir o Brasil, né, armado, por causa do petróleo. E isso vieram seguindo. Em 1800 e pouco, quase 1990, houve uma dissidência das companhias de petróleo. Que você vê, quem é que manda petróleo no Brasil? É a Shell, é a Texaco, tem uma outra também, tudo americana. Então eles eram que mandam. Os petróleos que eles conseguiam tirar daqui, ia para os Estados Unidos, isso em 1960, 1800 e pouco, eles refinavam e mandavam de volta para aquele, um absurdo. Não sei se vocês aqui são poucos que conhecem, chegaram a ver, mas eu tive o Ford Bigode. Era um que era 8 cilindros. Quando você botava um balde, aquilo só dava para o cheiro, quando ligava já foi embora. E ele vendia petróleo caríssimo para o Brasil. E isso aí foram até que chegou, né? Sim, então em 1900 e pouco houve uma briga entre as empresas de petróleo e eles, né? Dessa briga entre eles, formaram-se 16 empresas, inclusive a Chevron, que derramou esse petróleo, esse monte de petróleo ali, que hoje essa Chevron é do ex-presidente o Bush, né? E aí foram vindo essas coisas. Quando o Keynes veio, porque o Keynes quis invadir o país. Nesse tempo o país não era aquele país que hoje é o Brasil. Fazer essa invasão armada no Brasil para pegar o petróleo. Entendeu? Fizeram conforme fizeram no Iraque, fizeram em outros países, né? Tanto que o Juscelino, ele mudou a capital do país para Brasília, por quê? Porque senão ele o país seria tomado rapidinho. Porque ali você sabe ali a Terra do Flamengo. Os marinheiros, nesse tempo, ainda não era. Era até ali na cabeceira, ali no muro. Os fuzileiros navais vinham ali, dali estava no catete. Rapidinho ele tomava o Brasil. Então o Juscelino passou para Brasília, né? Fez Brasília e passou para lá. Então, muito bem. Então, isso, todo o sistema, quando o Collor foi presidente, quem formou o Collor? Foi o americano, que ele queria estar aqui. Formou o Collor, jornalista, nos Estados Unidos, disse: você agora vai para o Brasil, vai ser presidente, porque nós interessamos. Bonitinho, todo novinho, jornalista, ninguém vai votar no velho, vai votar naquele novinho, né? E mudaram de 20 anos de 18 para 17 o título para as pessoas voltarem ao Collor. Só que eles não pensaram que o Collor ia fazer o que fez, tomar a poupança, né? Tomar a poupança do povo. Porque quando a pessoa o elemento é autoritário, ele está com dinheiro e acha que pode tudo. Então o americano ele vem trabalhando isso. O Fernando Henrique, quando ele vendeu essa empresa de minério, entendeu? O americano, de lá vieram $1 bilhão para o filho dele. Todo o judiciário sabe disso. Mas ninguém comenta. Isso aqui né? Entendeu? Para o filho
do Fernando Henrique Cardoso. Entendeu? Então o americano tá por trás disso. O americano, então eles agora estão comprando tudo. O Brasil agora está na mão do americano. Porque era isso que ele queria. Esse Bolsonaro foi o americano que elegeu ele. Conforme o Collor. Ele só pensa que, por exemplo, o Fernando Henrique, ele tem um apartamento lá em Miami. Será que ele comprou? Chegou lá, não, vou tirar dinheiro do bolso e vou comprar. Ele lá vai passar as férias dele lá. Tudo isso foi dado pelo americano. Então o americano hoje ele está com... Então vamos fazer o quê? Formar o quê? O direito. Agora é direito, né, Mário? A esquerda. Agora é direita constatado esse governo que está aí. Quem fez foi o americano. Porque é isso que ele quer. Entendeu? E agora, meu, acabou toda aquela chance, aquelas possibilidades que nós tínhamos de reverter o quadro. Ele está aí totalmente, conforme você falou, está vendendo a troco de banana, né? E o Lula também foi a mesma coisa, né? O Lula foi, porque o Lula não tem... Quem colocou o Lula no poder foi a direita. Foi a direita que colocou ele lá. Foi a esquerda que foi lá. Foi a direita que colocou. Por que colocou ele lá? Ele foi presidente. Porque eles tinham medo do Brizola. Pô, se o Brizola vai entrar, o Brizola vai acabar. Então vamos botar o Lula e vamos desbancar o Brizola. Entendeu? Porque eles tinham medo do Brizola. O Brizola fosse presidente, aí ia... Né? A direita, não, qualquer dia que ele chegar, a gente chega lá, o palhaço lá, a gente tira ele e a gente assume. Foi justamente o que aconteceu. Botou ele lá, então tá preso. Um bonequinho chegou lá, botou ele lá e fica ali quietinho e acabou. É isso, ok? É um americano. Então, a Amazônia, as maiores partes, as melhores partes lá da terra da Amazônia é quem? É do americano. Tanto que eles patentearam o quebra-pedra. O Brasil não pode mais fazer um remédio de quebra-pedra. A pedra quebra-pedra é feita no Brasil, aquela plantinha do rins. Eles patentearam e o Brasil não pode mais fazer remédio de quebra-pedra para... Você entendeu? E o americano está aí. Entendeu? E agora tem mais, agora que ele vai assumir tudo, porque tudo que eles compraram, aliás, que estão comprando, é o americano. Entendeu? Nós estamos na mão dele. Infelizmente. Entendeu? Obrigado. Me alonguei um pouquinho. Catu Raueira, eu sou maco, eu sou Pará, sou indígena, né? Como a gente estava falando de riquezas no Brasil, não podemos deixar de falar, né? Esse filme aqui é muito bom e eu tenho assim muitas críticas, não a esse filme, as linguagens que são usadas, porque o meu povo, o nosso povo não entende isso. Por exemplo, vamos falar de riquezas, não é só petróleo, nas nossas terras, no Brasil, existe muito nióbio. E o povo brasileiro não sabe o que é nióbio, para que serve o nióbio. O nióbio sai em lastro de navio, ninguém sabe disso. O Brasil é 98% da reserva de nióbio. O Canadá tem 2% só, paga tudo. Saúde, educação, paga tudo. No Canadá paga tudo. Né? Por quê? O povo cobra. Aqui no Brasil, o Brasil tem 98% do nióbio. E já se tem outro, o cotton. O cotton, a Venezuela não tem só o petróleo, tem o cotton também. Por isso que os Estados Unidos estão de olho na Venezuela e na Amazônia. Você está entendendo a jogada? Então é isso. Então, as maiores riquezas estão concentradas
nas reservas, nas nossas terras indígenas. Se pode olhar, de acordo com os satélites CIVAN, Serviço de Vigilância americano, o trocadilho, todo do IPA, do IPEA, da Universidade do Pará. Então, agora falando da linguagem, aqui no Rio, no Sul, eu participo de grupos, mas eu não estou criticando a pessoa, mas isso eu estou trazendo que os nossos caciques cobram, porque eu sou cobrado. Eu não posso tomar nenhuma atitude, porque eu aqui estou de acordo com a luta de lá, porque eu não posso ter que consultar eles. Eu falo assim, meu parente, leva para o pessoal de lá, quando fizer discussões, fale uma linguagem que a gente entenda, porque o nosso povo não está entendendo a linguagem acadêmica. Eu já cobrei isso a Maria Lúcia Fatorelli, que é minha amiga, eu não estou criticando ela, mas Maria Lúcia, quando você fizer uma discussão sobre a auditoria da dívida, que eu concordo com a auditoria da dívida, concordo, mas faz uma linguagem popular para que o povo entenda, porque uma vez eu fui na Central do Brasil panfletar para a auditoria da dívida, eu fui falar de Brexit, eu fui falar de não sei o quê, o cara veio me perguntar se era uma comida. Pô, eu fiquei sem graça, eu não estou criticando o cara, não estou criticando a pessoa que veio me perguntar não, porque é a falta de conhecimento. Então a gente está falando para quem? Para um grupo burguês da Zona Sul, para um grupo só? Se a gente... O filme deixa bem claro, eu entendi esse filme aqui, é por isso que eu estou falando isso, eu entendi o filme. O filme foi feito o quê? Dentro de um trem. Quem é que está dentro do trem? É o trabalhador, é o povão. Quem é que faz a mudança no país? É o trabalhador, é o povão. Não é o burguês da Zona Sul que vai para o cinema, que pega um avião, vai para Miami, que vai para Holanda, não sei o que. Nem esse não. Quem faz a diferença e a mudança no Brasil é o povo trabalhador. Para o Brasil sofrer a mudança, a linguagem tem que mudar e o povo vai entender. Como se fala, lá em Santa Cruz, um botijão de gás é R$150. Ali em Niterói, depois de Niterói, que é o nome do lugar, é R$80. Tem lugar que é a milícia. Então, são energia. Então, a linguagem tem que ser mudada. Não pode ser uma linguagem acadêmica, tem que ser uma linguagem popular. Não sou contra a cultura, não posso ser contra a cultura. Eu sou indígena, eu não sou formado na universidade. Tudo que eu aprendi, eu sou autodidata, aprendi tudo sozinho, foi na base da porrada. Eu aprendi aprendi a ler, escrever, a me comunicar sozinho, né? Então, a comunicação, o processo da comunicação, por exemplo, o processo de manipulação, não sou contra a cultura, porque a única coisa que o capital ainda não destruiu, o que o filme está passando é a cultura, porque a cultura ameaça o capital, entendeu? A cultura ameaça, se vários povos estão. Então, a manipulação no Brasil, como falou, por exemplo, o carnaval, eu não sou contra a cultura do carnaval, mas o carnaval é um processo de alienação. A pessoa deixa de comer, passa fome e necessidade durante o ano todo, mas tem R$15 mil para comprar uma fantasia. Eu não consigo entender isso, por mais eu não... A pessoa deixa de comprar 1 quilo de feijão, um leite para o filho, mas tem R$400 para comprar a camisa da Nike do Flamengo, de qualquer outro time, mas tem dinheiro para comprar o ingresso do Flamengo. Eu passei ali no Sambódromo e quando eu vou para frente do povo, gente, o hospital dos servidores está fechando, o Magarão, o posto de saúde do Meia está fechado, o prefeito Pinóquio fechou, o Magarão. Aí a gente chama a galera para vou fazer uma manifestação. Ah, não vou não, porque está muito calor, não sei o quê. Aí passei no Sambódromo ali, calor de meio-dia, a fila pegava do Sambódromo até Sedai, o pessoal numa fila para comprar ingresso de escola de samba, ingresso com salário mínimo R$700. Não dá então entender. Então, esse é o processo de lavagem cerebral, manipulação. Se você tira isso, aquele discurso, pão e circo. Você dá pão e circo para o povo, você manipula. Você manipula o povo. Eu estava escutando, quer ver? Eu vou me eleger vereador, eu vou dar camisa de futebol, churrasco, eu vou ficando assim. E o povo aceita. Entendeu? Não tem dinheiro para o esporte e saúde, mas tem dinheiro para carnaval. E aí, não sou contra a cultura. Mas estou querendo dizer, então, estou querendo dizer o seguinte: nossos caciques estão cobrando. Queremos união para mudar? Vamos mudar. Mas
A linguagem tem que ser diferente. O povo que pega o trem desdentado, que não tem médico, ele tem que entender o que é isso. Tem que entender e se economiza isso, a linguagem acadêmica, porque se a informação não chegar para o povo, a gente não vai mudar. É só isso. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Os ouvintes também no Facebook. Agradeço a equipe toda do Tender, a você que ter vindo, tá? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, tá ótimo. Eu gosto muito de ouvir a voz também dele. E também estamos reproduzindo há alguns anos alguns desses trabalhos. E é isso que nós temos a fazer. O Cid Petro RJ terá, assim como esse filme, vamos convidar eles a virem novamente em outras oportunidades. Vamos ter dia 23, a Casa da Moeda e a Soberania. Teremos também outra palestra sobre BNDES, a caixa preta que não é preta, ela é transparente, tá? Que vai ser ministrada pela Associação de Funcionários do BNDES. Então vamos ter outras palestras que vão elucidar tanto o economês, de uma forma bem popular, assim também como questões como, por exemplo, a questão do Banco do Brasil, a questão da SEDAI e outras que têm que ser discutidas. A questão da Colurbe do Rio de Janeiro também pode ser tema aqui, porque ninguém lembra do lixo e dos garis enquanto está sendo recolhido. Mas quando acontece a greve, acontece algum problema de falha, aí todo mundo lembra do gari e da falta que ele faz na sociedade. E vamos tentar ajudar também a Aldeia Maracanã, que está tão perto. Dia 21 tem um congresso na Aldeia Maracanã, congregando parece que todos os índios do Brasil, aqui em frente ao Cefete. Dia 20. Dia 24 também, o Dia Nacional do Aposentado, compareçam. E lembre o seguinte, a revolução começa com você. Você tem que se conhecer. Essa também é a proposta do filme, para que você acompanhe toda a leitura. Você é motivo da sua própria revolução. Você pode mudar coletivamente o seu meio. Quer plantando uma árvore em frente a essa calçada, plantando coletivamente juntos, comprando 10, 12 mudas de pau-brasil. E pau-brasil é vermelho, tá, pessoal? Só para lembrar. Brasil é vermelho. Palavra. E reunindo e plantando uma praça. Reivindicando as autoridades, conservação das ruas. Então tudo isso pode ser feito por nós. Não dependemos deles para fazer. Vamos pegar na massa e vamos amassar esse barro. Muito obrigado a todos e uma boa noite.